não é a primeira, não vai ser a última, não é de hoje que os moradores da capital sofrem com os problemas dos alagamentos. Uma questão bastante discutida e que diz respeito ao planejamento urbano. Por isso, o professor João Basoli, pós-doutorando em ordenamento territorial, está aqui com a gente. Obrigada pela presença do senhor aqui no Bom Dia Tocantins mais uma vez, professor. Professor, esse problema ele é crônico? Nós estamos falando aí de direito à cidade, né? Macrodrenagem é estrutura básica, né? Necessária. Nós temos um passivo, né, que com a pavimentação, né, não foi executada a macrodrenagem, mas é necessário se pensar num plano, né, para a cidade de macrodrenagem e não pensar em soluções pontuais, mesmo porque se não houver um plano de macrodrenagem para a cidade integralmente, né, a solução não virá, porque de um ponto se escoa para outro. O outro aspecto também é que a pavimentação, né, ela aumenta o problema, né, porque a água, né, obviamente corre com maior velocidade, né, e ela precisa de algum lugar para, né, para escoar. Como ela não tem esses locais, ela, né, vai paralisando aí pelas avenidas de Palmas. É um paradoxo, né? Lindas avenidas intransitáveis, né? Nós temos que pensar num plano de macrodrenagem. É um passivo, é caro macrodrenagem, né? Então, obviamente que aí tem uma questão de recursos, né? E um passivo também político, né? Porque alguém vai ter que gastar dinheiro, né, na macrodrenagem, deixando de executar outras obras, né? Mas o essencial, nós deveríamos estar discutindo macrodrenagem há muito tempo, nós estamos discutindo outras coisas, né? Transporte urbano, enfim, outras coisas que também são problemáticas, obviamente, né? Mas o que adianta eu ter um excelente transporte urbano que, quando chover, tem que paralisar em circunstâncias de chuvas, né? Então precisamos pensar na cidade a partir da sua estrutura básica. Professor, bom dia. Ali na altura da Avenida Palmas Brasil foi feita uma obra que todo mundo viu, acho que ainda está em fase de conclusão, não está totalmente terminada. Aquilo ali não resolveria o problema, pelo menos ali naquela região? Macrodrenagem nós temos que pensar num plano, né? Num plano que englobe a cidade toda, porque as questões pontuais não são soluções, elas resolvem parcialmente o problema, né? Então, se eu continuo a pavimentar sem ter lugar para escoar a água, né, obviamente o problema não se soluciona. Em maior ou menor volume, não é? Com maior volume, se eu tiver uma boa drenagem, o que vai ocorrer? A água vai escoar mais rapidamente. Eu posso até ter pontualmente alguns problemas, mas não a água paralisar e demorar para escoar, né? E esse que é o grande... Nós precisamos pensar na cidade como um todo, né? Não dá para resolver problemas pontuais. E esses locais que tiveram problema agora vão continuar tendo, não há como solucionar se não se falar em macrodrenagem. Então agora nós temos que aguardar um próximo período, né, para verificar se a prefeitura, né, apresenta para a população um plano de macrodrenagem e começa a discutir essa macrodrenagem, né? Se não houver isso, né, obviamente o problema se repetirá como vem se repetindo anos seguidos. Exatamente. Como é que seria a instalação de um plano como esse? Vai ser preciso o quê? Quebrar a cidade toda, essas principais avenidas? É subterrâneo? Como que funciona? Isso, né, depende da região, né? Tem subterrâneo e também pode ser superficial, depende da condição. Isso é mais, né, do aspecto de engenharia, né? Mas seja qualquer forma é caro, né, professor? De qualquer maneira, é um plano geral para recepcionar as águas, né? Enfim, aí é a engenharia que cuida disso, né? Mas, obviamente, que de qualquer maneira a estruturação de um plano de macrodrenagem numa cidade não é barato mesmo, porque a maioria das quadras não tem nem microdrenagem, né, que é a recepção da água interna, né? Porque nós temos a microdrenagem que recebe a água da quadra para transportar para outros, para a recepção maior que é a macro, né? Então o pensamento na macro e na microdrenagem para algumas quadras que ainda sofrem com esse problema. Professor, eu me lembro agora que há algum tempo a prefeitura, o próprio prefeito convocou a imprensa para uma entrevista coletiva, onde ele anunciou que utilizaria as rotatórias como reservatórios para a captação da água da chuva. Isso seria uma solução viável? Nós temos alguns exemplos, né? Em São Paulo, o Piscinão, né,
do Maluf e tal, foi uma das opções, né? A estrutura, se pensar em macrodrenagem, remete à engenharia. Existem várias soluções para esse tipo, né? Então, acho que os reservatórios é uma das opções, né? Aí tem que se pensar como que eu vou coletar essas águas de maneira mais rápida. São Paulo resolveu, por exemplo, próximo ao estádio do Pacaembu, o problema, né, que era crônico através do piscinão, né? Então, nós temos hoje em São Paulo várias regiões onde foram instalados os piscinões. Se é necessário aqui ou não, depende de um estudo, né, técnico mais amplo. O que nós precisamos falar hoje é em estudo em planejamento, plano de macrodrenagem. A partir daí, as soluções serão variadas. Para uma região pode ser piscinão, para outra o simples escoamento, enfim. Nós temos regiões ainda que não tem pavimentação, né? Então a água percola mais rápido e tal. O que nós temos que pensar é que, se não houver plano, nós estamos expandindo a pavimentação. O problema tende a piorar, né? Obviamente. Tá certo. Eu agradeço a presença do senhor aqui no Bom Dia, professor. Muito obrigada.